Olá, colegas. Neste capítulo trataremos da intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico. Primeiro, tratando da parte relativa à intervenção na propriedade. A possibilidade de intervenção do Estado no direito de propriedade dos particulares decorre basicamente de dois princípios. Em primeiro lugar, a gente sabe que a Constituição, logo após garantir o direito de propriedade, disse que essa propriedade tem que cumprir sua função social. Isso, obviamente, possibilita ao Estado tomar medidas para garantir que a propriedade cumpra sua função social quando o particular estiver desviando dessa função social. Além disso, a gente sabe que o princípio do interesse público sobre o interesse privado, o princípio da supremacia do interesse público, melhor dizendo, sobre o interesse privado, ele justifica que o Estado, na busca da consecução de interesses públicos, restrinja, limite, discipline o exercício de direitos individuais, inclusive o exercício do direito à propriedade. Então, tentando buscar fazer com que a propriedade cumpra sua função social e, com base na ideia de que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, são previstas várias hipóteses de intervenção do Estado no exercício do direito de propriedade, chegando até a hipótese mais extrema, que é a possibilidade de o Estado retirar a propriedade do particular, que é o caso de desapropriação. Então, como nós comentamos, a Constituição Federal, no artigo 5º, num inciso, o 22, garante o direito de propriedade, não é à toa que no inciso seguinte já restringe o exercício desse direito, dizendo que o exercício do direito de propriedade tem que cumprir sua função social. Fica bem claro que não cabe mais aquela frase, é meu e eu faço o que eu bem quiser. O Estado pode e deve intervir nos casos em que o uso da propriedade esteja sendo abusivo. A teoria do abuso do direito já é bastante desenvolvida há bastante tempo no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a título de exemplo, a Constituição Federal prevê que se você tem um imóvel urbano que está na área do plano diretor do município e você não dá utilidade àquele imóvel, não edifica, não usa para rigorosamente nada ou subutiliza, o poder público não tem que ficar, não obrigatoriamente vai ter que ficar olhando, esperando que um dia você faça algo, uma vez que o imóvel é seu, você faz o que quiser. Não é essa a teoria que vale. O poder público pode tomar algumas medidas, parcelamento e edificação compulsórios, pode exigir IPTU progressivo no tempo, pode chegar até a desapropriar esse imóvel, o que está garantido por disposições expressas da Constituição Federal. Então, dentro dessa linha de raciocínio, há um conjunto de normas no país que prevêem essas restrições ao direito de propriedade. A gente tem que, em primeiro lugar, lembrar que a competência para legislar sobre direito civil, e é dentro do direito civil que existem as normas sobre propriedade, certo? Essa competência é privativa da União Federal. Então, direito civil, desapropriação, requisição de bens, tudo isso está na competência privativa da União. Agora, claro que as legislações referentes ao exercício do direito de propriedade não se exaurem nas regras sobre desapropriação, nas regras do direito civil. Porque a Constituição Federal atribui aos entes federados diversas competências, inclusive várias competências que são comuns para, por exemplo, proteger o patrimônio histórico, artístico, o que leva, como nós conhecemos da prática, mesmo quem nunca tenha estudado a matéria, leva, por exemplo, a existirem casos de bens tombados, por estados, pelos municípios, pela União Federal, porque há uma competência de todo mundo para proteger o patrimônio histórico. Então a gente tem casos de atuações individualizadas, legislações individualizadas, práticas individualizadas. E isso é protegido pela Constituição. Em primeiro lugar, há uma competência concorrente de todos os entes. Cuidado, aqui eu estou colocando todos os entes, eu sei que o artigo 24 da Constituição Federal, ao falar da competência concorrente, só cita a União, Estados e Distrito Federal. Não cita os municípios no âmbito da competência concorrente. Mas todo mundo que já deu uma atenção maior à matéria sabe que, apesar de os municípios não estarem citados ali,
Na prática, eles podem legislar sobre aquele assunto, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, porque o artigo 30 da Constituição, quando fala das competências legislativas do município, assegura essa possibilidade. Então, desde que não contrarie as normas gerais editadas pela União e as normas estaduais, os municípios vão legislar de maneira suplementar para atender suas necessidades. E é nesse aspecto que os municípios acabam também editando leis que restringem o exercício do direito de propriedade. Claro, toda restrição feita pelo poder público ao exercício de qualquer direito tem que obedecer aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, quando o município diz que determinada rua é um corredor comercial, ele está restringindo o exercício do direito de propriedade. Quando o município, ele limita a altura da construção de prédios em uma determinada localidade, por exemplo, na orla marítima, municípios que ficam à beira do mar, ele está restringindo também o direito de propriedade. Então, na prática, podemos dizer que apesar da competência para legislar sobre direito civil, sobre desapropriações e requisições, ser competência exclusiva da União, para editar normas de caráter nacional, todos os entes acabam criando algumas regras que restringem o exercício do direito de propriedade, claro, uns respeitando as competências dos outros. Até porque, no âmbito da competência concorrente, nós temos que lembrar que a União legisla sobre normas gerais. Os estados não podem desobedecer aquelas normas de caráter geral editadas pela União. E os municípios só podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Mas que a atuação de todos os entes há. Nesse ponto inicial, eu quero que vocês separem o que é privativo. Privativo da União é legislar sobre direito civil, onde está incluído o direito de propriedade, falar de desapropriação e requisições de bens. Agora, criar restrições e condicionamentos ao uso da propriedade, todo mundo pode fazer para atender seus interesses específicos. E aqui eu destaco os municípios, afinal de contas, na prática, nós não vivemos na União. Você mora na União? Normalmente a gente mora no município, salvo o caso do pessoal que mora no DF, no Distrito Federal. Então o município é que está mais próximo da gente, mais próximo do exercício do direito de propriedade. Então, como ele legisla para atender interesses locais, ele cria regras que interferem muito diretamente no direito de propriedade. Inclusive, há alguns casos de intervenções no direito de propriedade que estão colocados no Estatuto da Cidade, certo? Que nós vamos analisar em ponto específico durante o transcorrer desse capítulo, há alguns pontos que só podem ser feitos pelos municípios. Então, há algumas coisas, alguns tipos de intervenções que são privativas dos municípios, porque vão versar sobre assuntos de interesse local, da organização urbanística, do ambiente da cidade. Isso é assunto de interesse local e os municípios podem criar restrições e acabam tendo um papel muito mais importante nessa seara do que eles aparentam ter quando você olha para esse panorama inicial. Porque quando você olha para o panorama inicial, você vê a União com competência privativa para legislar sobre direito civil, e ali está incluído o direito de propriedade, sobre desapropriação, sobre requisições. Vê que na parte da legislação concorrente, a própria Constituição só cita União, Estados e DF, e os municípios vão simplesmente suplementar, atuar nas brechinhas. Mas na prática, os atos, que aí é uma terceira coisa, não é a questão legislativa, eu falei da primeira, que é a competência privativa, da competência concorrente, a segunda coisa, mas a terceira coisa é a prática de atos concretos para restringir o direito de propriedade em nome de um interesse coletivo. Os municípios acabam fazendo isso com intensidade muito grande por conta de estarem mais próximos dos casos em que há necessidade de intervenção do poder público no exercício do direito de propriedade. Muito bem. Vistos esses aspectos, vamos perceber que existem modalidades de intervenção que se dividem em dois grandes grupos, ou melhor dizendo, um grande grupo e um grupo menor, que é composto apenas por um instituto. A intervenção pode ser restritiva. Na intervenção restritiva, como o nome já diz, você restringe, você condiciona, você cria requisitos, cria obrigações de fazer certas coisas, obrigações de não fazer, proibições, mas que não retiram do proprietário o seu direito. Quando a gente fala em propriedade, na definição tradicional, a gente diz que o direito de propriedade engloba os direitos de usar, gozar, dispor, fruir daquele bem. É um direito que engloba todos esses aspectos. Quando você cria restrições a algumas dessas medidas, você faz com que o particular não possa usar a frase "é meu",
e eu faço o que eu quiser, mas você não lhe retira o direito de propriedade, de forma que a intervenção é meramente uma intervenção restritiva. Diferentemente na desapropriação, como o próprio nome diz, desapropriar é tirar a propriedade do sujeito, você tem uma intervenção de natureza supressiva, porque o direito de propriedade acaba sendo suprimido nesse caso. Agora, obviamente, devem ser respeitados os limites, né, dados pela Constituição, os direitos individuais. A regra é que a desapropriação seja acompanhada do pagamento da indenização. O Estado, a vedação e enriquecimento sem causa, um dos princípios basilares do direito, ela não é uma vedação aplicável só para os particulares. É aplicável também para o Estado. Não faz sentido o Estado tirar um patrimônio de alguém e não indenizar. Isso acontece em alguns poucos casos, mas como punição. É um verdadeiro confisco, como por exemplo o caso de um sujeito que tem um imóvel rural e planta culturas psicotrópicas ilegais nessa área rural. Ele está sujeito a perder também a propriedade, né? Perder o imóvel em que estão plantadas aquelas culturas. Então, dentro dessa linha de raciocínio, claro que existem casos de expropriação sem pagamento de indenização. O próprio direito penal prevê, com base na Constituição, pena de perdimento de bens, mas comparando com os inúmeros casos de desapropriação existentes no país, a gente sabe que a regra é o pagamento de indenizações. Só não se paga indenização quando a própria Constituição, o ordenamento jurídico, prevê que isso não vai acontecer. Então, a gente vai estudar as formas restritivas, inicialmente, a servidão, a requisição, a ocupação temporária, a limitação administrativa, o famosíssimo tombamento, para depois falarmos da desapropriação supressiva, em que o direito de propriedade é suprimido, é retirado do particular. O caso é único, aí é o caso da desapropriação. Muito bem, então falando inicialmente das intervenções de natureza restritiva, temos a servidão administrativa, que é definida como um meio de intervenção estatal na propriedade, pelo qual é estabelecido um direito real de uso sobre a propriedade alheia, em favor do poder público ou de seus delegatários, de modo a garantir a execução de um serviço público ou de obras e serviços de interesse coletivo. Vejam bem, o Instituto da Servidão, ele já existe há bastante tempo, foi bem definido, detalhado no âmbito do direito civil, é bastante conhecido, em que você tem um prédio, um imóvel que é chamado de dominante, e o outro que é serviente, vai servir aquele primeiro. Na realidade, a própria palavra servidão, como nós vamos demonstrar, ela tem uma origem etimológica semelhante à palavra escravidão. Porque você tem um particular que é dono de um segundo prédio e ele vai ter algumas restrições, porque o dono do primeiro prédio, o primeiro prédio vai ter um direito sobre o segundo. O dono do primeiro prédio vai poder exercer alguns direitos que vão diminuir um pouco, restringir o exercício do direito de propriedade do outro. Um caso bastante conhecido é aquela servidão de trânsito ou servidão de passagem, em que o sujeito tem uma fazenda e para ter acesso a uma rodovia, por exemplo, ele tem que passar pela propriedade do outro. Então, ele tem o direito, passa a ter o direito, de acordo com as regras do direito civil, de passar por aquela propriedade. Ele está fazendo uso da propriedade alheia, é um caso de servidão. Assim como, por exemplo, o acesso a um rio, você ter acesso a um rio até para retirar água. Então você vai ter que cruzar a propriedade alheia, você tem também uma servidão. Estou simplificando bastante, existem diversos exemplos, porque, na realidade, o objetivo principal aqui é tratar da servidão administrativa, em que você vai ter, de um lado, o poder público, certo? Que, querendo exercer as suas atribuições, querendo, por exemplo, prestar um serviço público, certo? Ele vai utilizar-se de bem imóvel alheio. Então, o imóvel alheio, certo, estará sujeito a essa servidão administrativa para a prestação de um serviço público ou também uma servidão semelhante. Pode ser também um imóvel público, um prédio que necessite de coisas semelhantes, como a servidão de passagem, coisas semelhantes ao que acontece com os particulares. Mas, de cara, eu vou dar um exemplo mais clássico, o mais cobrado em prova, ou os mais cobrados em provas com relação à servidão administrativa, que é o direito de passagem pelo terreno do particular, de
oleodutos, de fios de transmissão de cabos de transmissão de eletricidade, de cabos de transmissão de sinais de telecomunicações, fibras óticas, porque o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, o poder público tem o direito de fazer essa passagem na marra, mesmo que o particular não concorde. Vejam, você na prática está usando de um imóvel pertencente ao particular. Então, nesse caso, é o serviço público que vai justificar o poder público ter o direito de utilizar o outro imóvel, certo? Então, nessa linha de raciocínio, se atende o interesse público, se restringe o direito de propriedade do particular. Aquele caso clássico que muitos não gostam, né, ficam revoltados quando você tem lá uma fazenda, por exemplo, em que você gosta de ir para lá para ficar longe daqueles prédios, daquela poluição, daquilo que tem cara de civilização, ficar mais próximo da natureza, e de repente vem o poder público e diz que vai instalar uma gigantesca torre de transmissão de energia elétrica na sua fazenda. O seu interesse de ter um local completamente natural, sem aparência de obras humanas que você considera feias, vai ter que ceder em nome do interesse público relativo ao fornecimento da indispensável energia elétrica para as comunidades em geral. Então, basicamente, a linha de raciocínio é essa. Você tem, de um lado, um bem público, um imóvel público, ou um serviço público, que vai precisar se utilizar de um imóvel particular, porque isso se faz necessário. Esse imóvel particular vai estar sujeito a essa servidão administrativa. Esse uso que não suprime a propriedade. A primeira coisa que nós falamos é que esse uso significa uma restrição ao direito de propriedade. Porque realmente, se você vai ter que permitir que passe no seu terreno, passem dutos, passem linhas de transmissão, ou até que se instale uma torre de transmissão de energia elétrica, você está tendo uma restrição ao direito de propriedade, indubitavelmente. Mas isso é decorrência daquela ideia de que a propriedade tem que cumprir sua função social e de que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Bem, existe a servidão civil entre particulares, certo? E existe a servidão administrativa, em que o poder público estabelece essa restrição ao particular. Vamos falar, em primeiro lugar, das semelhanças apontadas pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela diz que, em primeiro lugar, em ambos os casos, existe uma natureza de direito real sobre coisa alheia. Ius in re aliena, né? Uma coisa que não lhe pertence. É um direito sobre uma coisa que é alheia e da qual você precisa para determinado objetivo. No caso ao qual nós vamos dar mais atenção, que é o caso do serviço público, né, você percebe que o serviço público, que é de interesse público, claro, precisa do uso da propriedade privada. Né? Aparecem esses exemplos aí, esses exemplos todos que nós apontamos. Muitos até consideram, Carvalhinho tem certas restrições a isso, muitos também consideram, por exemplo, que seria caso de servidão a possibilidade de o Estado colocar na sua casa, na rua, certo? Uma placa indicando o nome daquela rua. Você está usando de um imóvel particular para atender uma necessidade pública. Se restringe o exercício do direito de propriedade. Você pode ter sua casa amarelinha, dizendo, eu quero ali amarelo, não quero aquela placa azul colada na casa. Mas você sabe que colocar aquela placa azul para identificar o nome da rua, isso é uma coisa de interesse público que deve se sobrepor ao seu interesse privado em exercer o direito de propriedade. Mas muito bem, então é um direito real que incide sobre coisas, só que o curioso é que incide sobre uma coisa alheia, no qual alguns dos poderes do domínio se destacam e se transferem a terceiros. O sujeito que tem um domínio, ele tem, como nós falamos, o direito de usar daquele bem, gozar, fruir, dispor, é dele, exclusivamente, ao menos na teoria. Mas nesse caso, você vai destacar, por exemplo, o direito de usar aquele terreno, porque vai ser necessária a passagem ali por outras pessoas, pelo poder público. Você vai perder a possibilidade de usar, gozar, fruir de uma parte do terreno em que vai ser colocada uma linha de transmissão. Então é um direito real sobre uma coisa, normalmente os direitos reais são sobre suas próprias coisas, mas sobre uma coisa alheia, certo? No qual alguns poderes do domínio se destacam e se transferem a terceiros. Alguns poderes, não todos, né? Os poderes do domínio são todos transferidos para o poder público quando há desapropriação. A situação de sujeição em que se encontra a coisa serviente em relação à coisa dominante.
ou a uma pessoa. O próprio vocábulo, como eu falei para vocês, servitudinem, significa escravidão. Então, é uma sujeição da coisa serviente. A coisa serviente é essa coisa que é pertencente a uma outra pessoa e que, no nosso caso aqui da servidão administrativa, o poder público vai precisar de utilizar. Certo? Então, a coisa serviente, no caso, por exemplo, da instalação de linha de transmissão na fazenda de Zé, a coisa serviente é a fazenda de Zé. No caso, aqui se diz que há uma coisa dominante, mas em se tratando de servidão administrativa, nem sempre é uma coisa dominante. Às vezes, quem é dominante aí é o serviço público. Então, é o poder público, o ente estatal, que vai exercer esse direito sobre coisa alheia. E vai, portanto, poder destacar do direito de propriedade do sujeito o direito a uso daquela localidade em que vão passar os oleodutos, por exemplo. Ou que vão passar, por exemplo, vai passar a linha de transmissão, vai ter que ser colocada lá uma torre. Então você tem, em direito privado se fala em coisa dominante e coisa serviente, aqui em direito público a gente também fala em coisa dominante e coisa serviente, mas lembrando que em alguns casos o que é dominante não vai ser exatamente um bem, vai ser um serviço público, ok? Então o domínio é do serviço público, quer dizer, a característica dominante é do serviço público ou de um imóvel também que pertence ao poder público. Terceiro item, o conteúdo da servidão é sempre uma utilidade inerente a res serviens, a coisa serviente, que dá ao titular do direito real o direito de usar ou de gozar, ou ainda de extrair determinados produtos como água, certo? Eu falei extrair determinados produtos como água, naquele caso, que a gente está fazendo a comparação entre os dois institutos, mas naquele caso em que o proprietário de determinado imóvel, ele tem o acesso à propriedade vizinha para extrair água, certo? Seria uma utilidade da coisa alheia. Como no caso que eu falei também da colocação de linhas de transmissão, a coisa alheia me tem uma utilidade que é me possibilitar a passagem daquelas linhas, porque elas são indispensáveis ao exercício daquele serviço público, ok? Então, o conteúdo é sempre esse. Há uma utilidade na coisa alheia, na coisa serviente, e o titular do direito real pode usar, gozar, ou ainda, em certos casos, até extrair água, alguns produtos como água, como foi citado aqui. Bem, há princípios que também são comuns à servidão administrativa e à servidão civil. Em primeiro lugar, a perpetuidade. Quando se fala perpetuidade, não é que necessariamente vai ser para sempre, né? É porque é por tempo indefinido. Na realidade, imaginem, por exemplo, que existiam linhas de transmissão de equipamentos telefônicos que passavam pelo imóvel de um particular e, de repente, o poder público percebeu que não faria mais sentido deixar aquelas linhas de transmissão, porque existe uma sistemática de transmissão mais moderna que pode ser feita via telefone celular, via ondas eletromagnéticas, né? Vão colocar um sistema de telefone via rádio ali, por exemplo, se não for possível colocar uma estação rádio base de celular. Então, não vai ser mais necessária, às vezes se torna desnecessária aquela servidão, perde o sentido, não há mais interesse do poder público. Então, claro que aquilo ali deixa de existir. Então, claro que há casos de extinção da servidão. Quando a gente fala o caráter de perpetuidade, é que ela vai durar o que for necessário. Não se faz uma servidão estipulando prazo. Olha, essa linha de transmissão vai ficar aqui por determinado período de tempo. Não faz sentido. O que se presume é que aquilo ali vai ficar ad eternum, né? Mas se um dia, por exemplo, descobrirmos que ainda não existe, mas se a humanidade descobrir um meio de transmitir energia elétrica de potência para uma cidade toda sem precisar de cabos, se um dia essa tecnologia aparecer, essa servidão vai se tornar desnecessária, vai se extinguir. Então a perpetuidade não significa no sentido de que é para sempre, é enquanto for necessário. Além disso, um segundo princípio é de que a servidão não se presume. Tem que haver algum tipo de documento que faça presumir que todo mundo a conhece. Então nós vamos perceber que a servidão, ela vai começar a gerar seus efeitos na prática, você pode dizer que ela existe, quando houver, como o bem serviente é um bem imóvel, então normalmente esses atos que interferem na propriedade de bem imóvel são registrados no cartório de registro de imóveis, né? Então a servidão tem que ser registrada, como os demais atos são registrados, no cartório de registro de imóveis. Há uma exceção em que já aparece uma certa controvérsia, que é a servidão que é instituída diretamente por lei. Eu digo que há uma controvérsia porque alguns autores, como o José dos Santos Carvalho Filho,
não admite servidão administrativa instituída diretamente por lei. Ele diz que se for instituído por lei, como a lei normalmente é geral e abstrata, não se trataria exatamente de servidão. Se trataria de um caso de uma limitação administrativa, que é outro tipo de intervenção na propriedade. Um exemplo disso, as limitações colocadas em lei para as pessoas que têm imóveis nas cercanias de um aeroporto. Vejam qual é a ideia. Existe um serviço público relativo ao transporte aéreo, certo? Para que esse serviço público seja prestado com a segurança de que é necessária, faz-se necessária também uma restrição à construção de imóveis nas cercanias do aeroporto. Você comprou o imóvel, mas você não pode construir um prédio de 40 andares na cabeceira de uma pista, certo? Então existe restrição a esse direito. Aí muitos dizem, isso é uma servidão em que os imóveis dos particulares são prédios servientes em virtude de um serviço público. O poder público vai prestar um serviço público, serviço de transporte aéreo. Lembrar que apesar de serem companhias privadas, aquilo ali é um regime de concessão, porque o titular do serviço é a União. Então há uma concessão para as companhias aéreas, então está sendo prestado um serviço público de maneira indireta. Quem achar estranha essa expressão, serviço público está sendo prestado pelo poder público de maneira indireta, mas não é uma empresa privada, quem achar estranha essa terminologia, dê uma olhada lá no capítulo relativo a serviços públicos. Vocês vão ver que a Constituição fala que compete ao poder público, direto ou indiretamente, prestar serviços públicos, certo? Quando o poder público faz por meio de seus órgãos ou entidades, a prestação é direta. Quando o poder público delega para particular, mediante concessão, permissão, autorização, a prestação é indireta. Então, mesmo nesse caso, mesmo num aeroporto privatizado, mesmo em se tratando de companhias aéreas todas privadas, trata-se de um serviço público. E, por conseguinte, o interesse público está ali presente, premente, visível, notório, o que justifica que você limite essas construções. Alguns vão dizer que isso é mera limitação administrativa, porque são para imóveis de quaisquer pessoas que se coloquem naquela situação, e alguns vão dizer que se trata de um caso de servidão. Porque vejam só, quando se fala em servidão, a grande diferença da servidão para a limitação administrativa é a especificidade. Você tem um serviço público específico. Específico não naquele sentido do direito tributário, porque é separado dos demais, é porque você sabe, é aquele serviço ali que está sendo prestado e vai necessitar daquele imóvel ali. Não é uma coisa geral e abstrata para todo mundo. É uma coisa específica daquele serviço que está sendo prestado e vai precisar daquele imóvel. Ou no caso de uma servidão em que você tem um imóvel, que é o prédio dominante, então você tem especificamente aquele imóvel precisando de utilizar algo referente àquele específico segundo imóvel. Quando você faz uma edição de uma lei criando restrições à construção de imóveis na praia, você está fazendo uma limitação administrativa, porque você não tem um prédio dominante ou um serviço dominante exigindo uma limitação a prédios específicos. Então, alguns, no caso dos aeroportos, dizem, não, isso é uma limitação administrativa. Outros dizem, não, isso é uma questão relativa a um serviço dominante aí, que é o serviço público de transporte aéreo, que está gerando essas restrições. Independentemente de seu posicionamento, em prova, eu aconselho que você diga que é possível sim a instituição de servidão mediante lei diretamente. Porque nós temos vários casos de lei que fizeram isso. Carvalhinho vai dizer, a lei pode até ter chamado de servidão, mas isso é caso de limitação administrativa. Tecnicamente é limitação administrativa. Mas como as leis assim fizeram, os concursos públicos cobram dessa forma. Se seu objetivo, estudando esse livro-aula, é conhecer a matéria de direito administrativo para sua atuação profissional, você pode defender tranquilamente de que esse tipo de coisa não é servidão. Isso é uma limitação administrativa quando é feito diretamente por lei, porque a lei é geral e abstrata. Mas, nas provas de concurso público, quem se prepara para concurso público, eu aconselho que entendam que existe essa hipótese. Porque o pessoal fala, olha, servidão instituída mediante acordo entre o poder público e o particular, servidão administrativa constituída judicialmente, aí todo mundo concorda. Mas quando se fala da servidão administrativa instituída diretamente por lei, alguns autores não concordam. Carvalhinho é um grande expoente dessa corrente doutrinária que não concorda com essa possibilidade. Bem, o princípio da indivisibilidade. Não há como separar a servidão do imóvel que é o serviente. Né? As coisas estão em conjunto. Até se você vendeu o imóvel para alguém, o imóvel pode ser alienado.
certo? Mas o imóvel vai vir com esse pacotinho junto, né? Já vai vir com a servidão, ela não vai ter como ser desmanchada, não há como separar uma coisa da outra. E o princípio do uso moderado, que tem a ver com razoabilidade e proporcionalidade. A ideia básica é que você vai limitar, porque acaba sendo uma limitação, uma restrição, você vai restringir o uso da propriedade alheia no momento em que você, poder público, passa a usar dessa propriedade alheia, mas na medida do necessário, do razoável. Não faz sentido, por exemplo, você que precisa de colocar uma linha de transmissão naquele local, dizer que tudo é servidão, agora o poder público vai ter acesso a todo aquele imóvel, até a casa em que o sujeito mora. Claro que não faz sentido algum isso. Você pode até exigir algumas obrigações de fazer, como por exemplo, de exigir que o proprietário pode as árvores para evitar que aquelas árvores que ele tem lá naquele local cheguem a atingir a linha de transmissão, certo? Você pode até fazer isso, mas você não pode criar limitações desarrazoadas, desproporcionais, obrigações de fazer, que é uma coisa bem típica de servidão administrativa, que não é só uma obrigação de não fazer ou de permitir que se faça, às vezes é uma obrigação também de fazer certas coisas, mas isso tudo dentro da razoabilidade e da proporcionalidade. Vistos esses princípios e regras comuns, vamos trabalhar em cima das diferenças, né, das diferenças entre a servidão administrativa e a servidão civil. A primeira diferença é a mais óbvia possível, né? A servidão administrativa, como tudo que a gente estuda em direito administrativo, ela existe no interesse público, enquanto a servidão civil é no interesse privado. Imagina do particular que quer cruzar a outra fazenda do outro, quer ter acesso a um rio, é o interesse privado dele. Bem, como decorrência disso, claro, a servidão administrativa, como defende o interesse público, sujeita-se às regras de direito público, enquanto a servidão civil sujeita-se às regras de direito privado. A gente faz a comparação porque é bom recordar que quando a gente diz que algo é de direito público, esse algo não fica disciplinado exclusivamente por normas de direito público, principalmente em casos como este. O que tem esse caso de peculiar? É porque a gente está tratando de um instituto que foi importado do direito privado, já era bem definido por lá, bem detalhado, e você faz a adaptação para o direito público. Então você ainda busca alguns conceitos, algumas regras do direito privado para cá. Só que aqui, no âmbito do direito público, você aplica prioritariamente as regras de direito público. As regras de direito privado são aplicadas subsidiariamente. Por isso, durante esse curso, como eu adverti, várias vezes eu fiz esse gesto aqui, olhar um permeio de normas de direito público e de direito privado. Só que na servidão administrativa prevalecem as regras de direito público, enquanto na servidão civil prevalecem as regras de direito privado. Bem, a servidão administrativa, diferentemente da servidão civil, ela pode implicar não apenas a obrigação de deixar fazer, mas também a obrigação de fazer, como roçar o mato ou podar árvores, como naquele caso que eu citei para vocês, para evitar problemas até de risco, né, até risco à vida das pessoas que moram naquele local, e para as cidades também um risco de desabastecimento, de apagão, por exemplo, no caso de energia elétrica, você pode criar obrigações de fazer. Olha, particular você, além dessa servidão, você vai ter que podar essas árvores para evitar que essas árvores que estão aqui por perto, elas não acabem trazendo problema para a linha de transmissão, certo? Então você pode criar obrigações de fazer. Normalmente, na servidão privada, isso não existe. Na servidão privada, você tem uma obrigação de permitir, deixar fazer, deixar que se faça, deixar que aquela pessoa, os particulares que moram no imóvel vizinho, cruzem a sua fazenda para terem acesso à rodovia, permitir que se extraia água daquele rio, certo? Então, é uma obrigação de deixar fazer, de permitir, como está colocado aqui. Na servidão civil, não se impõe ao proprietário qualquer obrigação de fazer, mas apenas a obrigação passiva de deixar fazer, nada de ativo fazer alguma coisa, como pode existir na servidão administrativa. Claro que isso é excepcional, o normal é a servidão sempre ser a obrigação de deixar fazer, permitir que se faça, mas na servidão administrativa essa obrigação de fazer também pode ser criada. Bem, a servidão administrativa, estando fora do comércio, não se extingue pela prescrição, ou seja, não se extingue pelo não uso. Já a servidão privada pode se extinguir pelo não uso. Prescrição aquisitiva para o particular que tem o imóvel serviente, então se ele não usar, pode deixar de existir aquela servidão. Nós vamos ver que a servidão administrativa não se extingue pelo passar do tempo. Bem, pode gravar bens de domínio público, no caso da servidão administrativa. E a servidão civil não pode incidir sobre bens públicos. A servidão administrativa pode gravar bens públicos, inclusive de outras entidades federadas.
Se, por exemplo, o poder público quer colocar a linha de transmissão numa terra devoluta pertencente ao Estado, a União quer colocar linha de transmissão numa terra devoluta pertencente ao Estado. Poderá fazê-lo. Poderá fazê-lo porque ela pode incidir sobre bens públicos. Isso aí é plenamente possível. Bem, instituição da servidão e seu registro. É o ponto que eu falei em que existe uma certa controvérsia. Maria Silvia Zanella de Pietro aponta as 3 hipóteses que eu citei. Diretamente por lei, por acordo entre as partes, o poder público propõe ao particular, faz um acordo para que a servidão seja feita sem discussão judicial, ou se o particular discordar, o poder público ajuiza uma ação que vai tramitar num rito praticamente idêntico à ação de desapropriação. Porque são coisas bem semelhantes, só que na servidão você não tira por completo a propriedade. Você destaca alguns direitos inerentes ao direito de propriedade, certo? Na desapropriação você tira de vez a propriedade. Então há a possibilidade de haver decisão judicial quando não houver acordo entre o poder público e o particular. É essa parte aqui que alguns autores não concordam. Então aqui há uma controvérsia. Nós estamos seguindo a teoria adotada pela Maria Silvia Zanella de Pietro, porque eu sei que a maioria dos, vamos dizer, consumidores desse produto é composta por pessoas que estão estudando para concurso público, e nas provas de concurso público esse raciocínio é adotado. Mas eu tenho que citar que o Carvalhinho fala que a servidão administrativa somente pode ser instituída por acordo ou por decisão judicial. A norma legal, ele vai falar aqui por lei agora, olha o que é que acontece. A norma legal que pretende instituir uma servidão administrativa está, na verdade, instituindo uma limitação administrativa genérica, como nós demos aquele exemplo da lei instituindo servidão nas cercanias de um aeroporto, caso em que Carvalhinho vai dizer que isso é uma limitação administrativa genérica e não uma servidão. Agora, para arrematar e mostrar o motivo pelo qual eu adotei a teoria que é defendida pela Maria Silvia e por grande parte da doutrina, no concurso para procurador do Estado de Roraima, a Fundação Carlos Chagas propôs o seguinte item: as servidões administrativas, servidões, está colocado aqui bem claro, têm como característica a possibilidade de sua instituição diretamente por lei, prescindindo de ato administrativo para essa finalidade, e o item foi considerado correto. Então, podemos dizer que em concurso público essa tese pode ser adotada com relativa tranquilidade. Eu falo relativa porque, cabeça de examinador, a gente nunca sabe. Acho que se forem comentar a posição de Carvalhinho, vão dizer, segundo parcela da doutrina, não poderia ser criada servidão por lei. A lei que tentasse fazer isso estaria, na realidade, instituindo uma limitação administrativa genérica. Ok? Com isso a gente conclui esse bloco. No próximo, continua a falar das restrições que o poder público estabelece sobre o uso de propriedade privada. Até lá. Tchau, tchau.